Boa, e a gente segue falando do grupo 5, o grupo do Vasco e também do Cruzeiro. Então vamos falar aí do time mineiro, porque não foi dessa vez que o Cruzeiro conquistou a sua primeira vitória nessa Libertadores, hein? No Chile, a Raposa ficou apenas no empate com a Laú. E o repórter Ricardo Lai estava lá e vai contar pra gente todos os detalhes desse jogo. Depois do apito final, o Mano Menezes continuou orientando, mais precisamente escalando os torcedores para Belo Horizonte. É que na semana que vem o Cruzeiro enfrenta a mesma Universidade de Chile, só que dessa vez em casa, no Mineirão. Um jogo fundamental para o time mineiro conseguir a primeira vitória nesta edição da Conmebol Libertadores. Tá todo mundo motivado e principalmente se o nosso treinador, que é o nosso líder, está assim muito motivado, nós estamos junto com ele. E isso nós provamos na final do Mineiro e agora seguimos forte na Libertadores. Mano mira o futuro, mas experimente perguntá-lo sobre algo mais distante. Vai precisar de um 100% de aproveitamento, talvez, para o Cruzeiro buscar essa classificação. O Cruzeiro nunca foi eliminado em uma fase de grupos da Copa Libertadores. E não vai ser, não estamos falando em eliminação ainda. Quando for eliminado, para não ser. Quando for, nós vamos falar daí. Eu estou falando para não ser. Não, mas não tem eliminação, nós não vamos falar. Eu posso perguntar, mano? Mas não tem. Não, eu posso perguntar? Mas nós vamos falar de eliminação agora por quê? Quando for eliminado, você fala de eliminação. Não tem nada que falar em eliminação. Por tudo que foi montado, por este elenco, 2 gols marcados apenas em 3 jogos, 2 empates e uma derrota, é o que está dentro do planejado ou você considera pouco para a expectativa que foi criada em cima deste elenco? Quando chegar ao final das 6 rodadas, nós vamos falar o que o Cruzeiro produziu na fase classificatória, o que é bom, o que é ruim e se atingiu os objetivos ou não. Mas lá na 6ª rodada, que é a hora de falar. Agora é a hora de falar desse jogo. A mesma energia do treinador faltou aos jogadores no início da partida, quando o Cruzeiro foi pressionado. Com o passar do tempo, o time foi avançando e assustando a Universidade de Chile. Batida de fora! No travessão! No início do segundo tempo, de novo, a Laú foi para cima. Com mais espaços para contra-atacar, por muito pouco o Cruzeiro não abre o placar. Arrascaeta bateu pro gol! Essa bola passou muito perto! Thiago Neves também teve a chance do jogo. Com o Sassá em campo, o Cruzeiro se tornou ainda mais perigoso. Foi o que o Mano pediu para entrar e jogar mais agudo, fazendo facão. Ali uma bola ali, quase que a gente consegue fazer o gol. Mas esse empate não veio para ganhar, mas esse empatezinho não foi ruim, não. Quando não dá para ganhar, pelo menos não podemos perder. Então hoje o time está de parabéns pelo empenho e pelo ponto conquistado. A convocação do Mano está feita. Falta agora o torcedor lotar o Mineirão e o time vencer a primeira. Paulo Lima, olha, essa é a diferença, né? Vamos lá, o Vasco não tem um grande investimento como o Cruzeiro. Não tem um elenco como o Cruzeiro. O Vasco, vamos lá, para mim é o franco atirador nesse grupo 5. O que vier é lucro. O que vier é lucro, não desmerecendo a história do Vasco. Estamos falando de momento. Depois das 3 rodadas, né? O Cruzeiro é que, analisando essas 3 rodadas, eu acho que já poderia estar numa situação um pouco melhor. Claro que tem condições de fazer agora em casa a classificação. Perdeu na estreia e tropeçou em casa contra o Vasco. Porque um empate contra o Vasco é um clássico nacional, um clássico que é de muita rivalidade. E que surpreendeu a todos também. Mas é compreensível o empate. Eu estou com o Mano nessa análise dele aí. Eu acho que vamos esperar 3 rodadas. O Cruzeiro tem 2 jogos em casa, vai pegar o Vasco fora. Né?
Eu não vejo o Cruzeiro tão distante assim da vaga, não. Não, eu também não. Ontem fez um bom segundo tempo. O que eu imaginava, Bola quando eu olhei, trave, quando a gente analisa antes da Libertadores começar, os grupos, eu confesso que eu imaginei o Cruzeiro virando o turno numa situação, não é nem confortável, porque esse grupo é muito difícil, mas numa situação melhor do que essa, pelo menos com uma vitória em 3 jogos. Até porque... Acho que seria o mínimo. Sim, né? E o Cruzeiro, apesar desse elenco, desse time, o Mano está no time há 2 anos, está sofrendo do mesmo problema do ano passado. Não finaliza, não tem, o time cria, mas não consegue concluir lá na frente. São só 2 gols na Libertadores. Tem Robinho, tem Arrascaeta. O cara que veio para resolver esse problema tem tá no Sassá, mas são só 2 gols na Libertadores num grupo muito difícil. E o outro menino também, que me fugiu o nome dele agora, baixo. Não é o Alisson, não. Atacante que também está machucado. Raniel. O Raniel. Raniel, Robinho, Fred, é Sassá. Não, o Sassá voltou. Olha, o Cruzeiro ontem no segundo tempo foi para cima, teve várias e várias oportunidades, né? A própria entrada do Sassá ontem deu mobilidade, o Thiago bem no jogo. O segundo tempo do Cruzeiro, eu não vi o Fábio fazer grandes defesas. Eu achei o Cruzeiro muito mais forte e com muito mais personalidade, num estádio cheio, num estádio lotado, contra uma equipe que é muito experiente, que é a equipe do Laú. Não vejo o Cruzeiro ainda nesse aperto todo. Tá bom, 2 pontos só em 3 jogos é pouco, lógico que é, para aquilo que se esperava do Cruzeiro. Mas a capacidade técnica do Cruzeiro contra o Racing jogando em casa e contra os chilenos jogando em casa vai ser diferente do que foram os 2 jogos na casa dos adversários. E contra o Vasco em São Januário, aí é o famoso imprevisível. Mas eu não vejo o Cruzeiro ainda sem essa pegada de classificação, não. Tô com o Mano nessa aí. Eu acho que tem que esperar um pouco. Eu acredito na classificação do Cruzeiro. Eu acho que o que deixou o Cruzeiro numa situação complicada, e a gente sempre faz análise, óbvio, respeitando o outro lado, mas foi o empate com o Vasco no Mineirão. Esse foi o resultado que surpreendeu. Pode, assim, é claro que quando você fala de Cruzeiro, o Cruzeiro atual campeão mineiro, né, que teve essa supremacia lá no futebol mineiro esse ano, o Vasco que chega a uma final contra o Botafogo, perde o título, mas é um clássico nacional, né? Então sempre tem essa rivalidade e tem que ter uma expectativa boa de bom resultado. Não acho um resultado inexpressivo, não. Mas a vantagem que o Cruzeiro tem é exatamente pegar os 2 chilenos e argentinos em casa e aí consolidar 6 pontos. E aí com 8... E o Vasco, dependendo do resultado contra o Racing em São Januário, o Cruzeiro pode vir ao Rio de Janeiro, não digo nem ajudar, mas vamos lá, vamos ser realistas. O Vasco pode perder pro Racing em São Januário? Não, se ganhar do Racing, ajuda o Cruzeiro. E se isso acontecer, é isso que eu quero falar. O Cruzeiro vencendo na próxima rodada a Universidade de Chile, o Vasco já pode pegar o Cruzeiro virtualmente eliminado, fora da briga. Detalhe, olha, de olho lá na última coluna. Do o saldo ontem complicou pro Vasco. O Racing está com saldo de 6 gols. Universidade de Chile, o Vasco está com menos 5 e o Cruzeiro com menos 2. Ou seja, também não adianta você vencer. 1-0 venceu, são 3 pontos, venceu, mas tem que marcar. O saldo de gols complica ainda mais a situação do Vasco. Ontem foi o prejuízo grande, que poderia ter sido maior. Você pontua 6 pontos em 2 jogos, independentemente do que seja o saldo negativo, você ultrapassa o seu adversário que está na sua frente. Essa é a matemática. O Cruzeiro tem que pontuar em casa e aí torcer até para o Vasco também, dentro dos seus domínios, vencer alguma das equipes contra quem ele vai jogar. Boa, Paulo. Pois é, bom, nós já ouvimos ali um pouquinho do Mano Menezes ontem, uma versão mais eufórica, né? Ele ficou bravo ali com o repórter. Não vamos falar de eliminação, porque de fato não está eliminado. E aí a gente tem que concordar com o Mano. Tem mais 9 pontos em disputa. Agora a gente vai ouvir o Mano na versão mais calma, mais light, versão Bom Dia Fox do Mano Menezes. Fala aí, Mano. Não conseguimos, mas voltamos à competição. Agora vamos ter a oportunidade na nossa casa, contra o mesmo adversário, de se conseguirmos uma vitória igualar a tabela em termos de pontos. E é o que nós precisamos fazer. Quinta-feira que vem, lotar o Mineirão, a Toca 3, como todo mundo fala lá os cruzeirenses falam em Belo Horizonte, e sermos um Cruzeiro forte como estamos sendo dentro de casa, em jogos decisivos, para tentar construir essa vitória que para a gente é vital nesse momento da competição. E a gente não pode esquecer uma coisa, Paulo Lima. Lembra o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro? O Mano foi mais ou menos nessa linha, a entrevista coletiva dele.
E talvez essa seja a diferença. O Mano é um grande treinador. Estamos falando de um dos melhores treinadores do Brasil. E isso que me faz acreditar na classificação. O Mano tem a consciência de como construir agora o resultado contra esse mesmo adversário jogando em casa. Sabe mudar a história. E todo mundo sabe. Se o Cruzeiro conseguir essa vitória na semana que vem, gente, o Cruzeiro vai dar um passo muito importante para a próxima fase. Né? E a minha confiança está nesse cara aí. Eu acho que o Mano sabe preparar a equipe sabe mexer para esse tipo de situação. Tô contigo nessa aí. Né? Eu acho. Você acha que tivesse que cravar hoje no escuro, Racing e Cruzeiro, na minha opinião, eu vou estar sempre do lado do Cruzeiro jogando em casa contra os argentinos e contra os chilenos. É lógico que o Racing é forte, mas não é toda partida que mete 4. Não é. Então, vai um dia que o Cruzeiro vai jogar mais bola do que o lado. Aí vem o equilíbrio. Não é toda partida que nós vamos acompanhar o Racing metendo 4, assim como pode não ser toda partida que o Mano vai conseguir jogar o pódio, plim-plim-plim, fazer o time jogar. Porque deu mas certo ele tem com o Galo. conseguido, né? Pode não dar certo. Você lembra, ano passado... Eu não tô jogando água no chope de ninguém, não. Mas assim como o Racing pode meter em 2 jogos. Mas olha só. Tem equilíbrio, lógico que tem equilíbrio. Essa magia... É até pertinente o que você falou. Essa magia, ela vem mais à tona quando você tem um time limitado. O Cruzeiro é um time muito forte. Sim. O elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro tem peças para você criar situações para sair de uma dificuldade, né? E é nisso que eu tô apostando. Eu acho que o Mano vai encontrar a mão. Minha não é só do Cruzeiro. Não é só esse exemplo. Eu trouxe esse exemplo porque ele é o mais recente, que foi a final do Campeonato Mineiro. Se a gente lembrar no passado, Palmeiras. Jogo que levou 3 gols, não vamos mais levar 3 gols. Campeão da Copa do Brasil. Não, eu tô contigo. E fez uma baita arrancada no Campeonato Brasileiro. Quer dizer... Torço pelo Cruzeiro, mas assim como a gente pode falar que o Raio pode não cair na Argentina do mesmo jeito... O resultado não foi ideal, mas a situação está sob controle. Boa. Vamos seguir falando de Libertadores, Calheiros? Vamos mudar o nosso assunto aqui, ó. Assunto para você.